Mas eu tenho tanta coisa pra falar com vocês que não sei não se esse vídeo não vai ficar gigante. Mas sim, hoje eu vim compartilhar com vocês minhas últimas leituras, né? As minhas leituras aí, portanto, do mês de agosto e setembro, no qual eu fiquei um pouco distante aqui de vocês. E é assim, gente, tem muita coisa interessante mesmo pra gente trocar aí e conversar um pouquinho. Olá pessoas, eu sou a Bia Rosante, seja muito bem-vinda ao Atitude Literária. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês minhas últimas leituras, leituras interessantes, leituras vibrantes, maravilhosas. E é isso, o vídeo provavelmente vai ficar um pouco longo, mas eu vou tentar não ser tão expansiva e ser mais sucinta, falar um pouco mais resumido o que eu quero passar para vocês, porque a maioria destes livros eu vou resenhar lá no blog, então é só vocês me acompanharem nas outras redes sociais para saber a minha opinião sobre cada um deles, tá? Eu vou começar falando sobre Fúria Vermelha do Pierce Brown. Esse livro foi publicado pela Globo Livros há muito tempo, acho que foi em 2014, e até então eu ainda não tinha me aventurado, não tinha pegado este livro para ler. O que, gente, era um erro tremendo, gente. Que erro triste eu não ter lido este livro quando ele foi lançado, porque é incrível. Eu posso ter sido muito emocionada na minha nota, porque ainda tem outros 2 livros, é uma trilogia. Mas é o que eu tava sentindo, porque foi muito surpreendente, foi muito incrível a cada virar de página, a cada capítulo. E eu precisava muito, muito, muito transferir isso para nota que foi 5 estrelas e favoritado. Aqui a gente vai conhecer um mundo onde a tecnologia tá bem avançada, é um mundo futurístico, né? E o homem dominou aí a tecnologia ao ponto de conseguir habitar outros planetas do nosso sistema solar aí, né? Então a gente já tá habitando outros planetas. E existem hierarquias, e existem casas, e tudo um cenário por trás. Mas o foco principal é o Daryl. O Daryl é um jovem que mora em Marte, ele é tido como um vermelho, que é aí a classe mais baixa, ele fica no final da pirâmide da sociedade. E ele mora no subsolo, vive no subsolo de Marte, escavando e trabalhando. Ele é um mergulhador do inferno, é assim que ele chama, ele é um escavador, para extrair o hélio 3, que é o combustível que move a sociedade, que move todos os outros planetas, que move tudo. Gente, é muito perturbador porque os vermelhos que ali habitam, eles não têm a menor noção do mundo que existe e de como tá tudo tão avançado. Eles vivem na beira da miséria, eles trabalham incansavelmente, só que eles não têm noção dessa realidade. Só que uma tragédia vai fazer com que o Daryl saia deste lugar, desta inércia na vida dele e conheça os Filhos de Ares, que são um grupo revolucionário que querem derrubar os Ouros, que é o topo da pirâmide, que são as pessoas que mandam, que governam, que se beneficiam de tudo que acontece. E o Daryl vai descobrir um mundo que até então ele não tinha noção que acontecia, sabe? Ele realmente vai abrir os olhos dele para que a realidade dele era uma realidade de escravidão e que não precisa ser assim. Só que para isso, uma grande revolução precisa ser feita. O Daryl precisa se transformar e conhecer de fato o que é este mundo, o que são estes ouros e como conseguir fazer com que esse sistema tão errado seja derrubado para que os vermelhos possam sair da escravidão e ter uma vida digna. O que eu posso dizer para você deste livro é que não importa o que eu fale, não importa o que eu fale, não importa as palavras que eu use, não importa o resumo que eu faça, eu nunca vou fazer jus ao que essa obra entrega. Eu nunca vou ser capaz de transmitir o quão incrível é este livro. É uma ficção científica maravilhosa. Por mais densa que seja, porque a gente tem assuntos pesadíssimos, a gente tem uma guerra, então a gente, sabe, então por mais pesado que seja, o Pierce Brown tem uma escrita leve, fluida, envolvente, viciante, que faz com que você não consiga largar este livro enquanto você não chega ao final e que você entenda muito bem tudo que ele está querendo te passar. São tantas as mensagens, são tantas as reviravoltas, são tantos os acontecimentos
que é uma leitura que te rouba o fôlego. É impressionante, gente, é viciante, é apaixonante. E eu já estou lendo o segundo volume dessa trilogia, que é Filho Dourado, porque sim, eu terminei completamente rendida e apaixonada por esta obra. E eu quero deixar aqui essa dica para vocês. Por favor, leiam Fúria Vermelha, leiam essa trilogia, que ela é impecável, sabe? Eu não tô assim sendo fervorosa nem nada, é só porque é muito, 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 muito bom mesmo. E eu gostaria que a editora pudesse aí voltar a publicar os livros do Percy Brown, porque saiu aí uma outra trilogia depois dessa, que se passa aí no mesmo universo, eu adoraria poder acompanhar. E eu só falo português, né? Então, comprar livro em inglês pra mim não funciona. Mas fica aí essa super, ultra, mega dica pra vocês. Outro livro que eu li ao longo desses meses, foi Herdeira em Seda Vermelha. Esse aqui é o segundo volume da Herdeiras do Duque. É da Madeline Hunter e ele é publicado pela editora Charme. Nós conhecemos Rosamunde, que é uma jovem trabalhadora. Ela é uma jovem da classe operária realmente. Ela vem de uma família muito humilde. O pai dela era um fazendeiro arrendatário, então ela não tem título, ela não tem dinheiro e ela tenta dar uma vida boa para a irmã dela. E Rosamunde é surpreendida com uma herança que cai no colo dela da maneira mais inesperada e no momento mais importante possível para a vida dela. Essa herança faz com que a vida dela vire de cabeça para baixo, que ela se depare com uma família que não ficou nada satisfeita pelo Duque ter deixado a herança para ela e que tá doido para descobrir os motivos por trás dessa entrega aí, né, dessa dada de herança. Rosamunde é muito determinada, ela é muito forte e isso faz com que eu me apaixone por ela cada vez que eu relembre toda a trajetória, toda a vida dela. Ela sempre trabalhou, ela sempre se empenhou e ela continua lutando e batalhando mesmo depois dessa herança, porque ela quer que a irmã dela tenha uma vida que ela não teve, uma vida muito menos sofrida, muito menos de dedo na cara, e isso ela já passou muito, ela já passou fome, ela já passou todas as coisas ruins que uma pessoa pode pensar. E aí a gente conhece então essa figura tão forte, ao mesmo tempo que a gente conhece o Kevin, que é uma das pessoas que seria beneficiada dessa fortuna e que acabou tendo que dividir o seu grande mimo, o seu grande sonho, a dedicação da sua vida, que é a metade da empresa na qual ele trabalha. E ele quer muito que Rosamunde devolva a parte da empresa para ele, porque ele não quer ter que compartilhar as decisões importantes, ele não quer ter que dividir nada daquilo com ela, mas à medida que eles se conhecem, à medida que eles se entendem, uma admiração, um respeito nasce, surge e daí brota um romance muito, muito fofo, que eu gostei de acompanhar a cada capítulo, gente. O Kevin é um mal-humorado, ele é irritante, mas com a Rosamunde ele é sempre muito respeitoso. Ele consegue enxergar nela uma mulher de fibra, uma mulher forte e não só a trabalhadora que todo mundo tá julgando e apontando o dedo, né? O que é horrível, né? Ou a época triste. Mas é um livro muito interessante que eu gostei muito de ler e que eu quero recomendar para vocês também. Outra leitura que eu fiz ao longo do mês foi Predestinada. Este é o segundo volume da série Existência. Eu acho que o primeiro é Existência, da Abby Glynnis, também publicado pela editora Charme. O livro começa a partir de onde o anterior continua e a gente volta a acompanhar a trajetória. Pagan, que acabou se descobrindo no meio de um mundo, de um universo que ela nem sabia que existia, né? Que é esse universo sobrenatural, cheio de seres míticos, né? Não só seres de carne e osso que habitam ali. E é muito interessante como isso vai se desenrolar. Eu não posso falar muito porque existem muita forma de soltar spoiler, mas velhos personagens que já apareceram, retornam aqui. A gente fica de fato descobrindo o que é o Leif e por que esse interesse tão grande dele na Pagan. A gente volta a ter contato com o Dunk também, que tenta aí muito fortemente defender a Pagan a todo que é tipo de custo. E é um livro muito rápido de ler, muito interessante. É sobrenatural, jovem, tá? Então assim, né?
Existem falas que são mais adolescentes, mas é um livro muito interessante e fica essa recomendação também. Tem resenha no blog e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo desses livros, porque às vezes eu não posso falar muito assim para não soltar spoiler, então eu tomo muito cuidado. Mas na resenha, apesar de eu também estar tomando bastante cuidado, às vezes eu consigo soltar um pouquinho mais de informação que quem sabe aí desperte teu interesse para a leitura. Eu li também Casamento de Conveniência, da Georgette Heyer. E, gente, nunca um livro me levou assim, do favoritado, do incrível, pra, tipo, em um virar de páginas. Este livro tinha tudo para se tornar um grande favorito, porque ele começa de uma maneira muito rápida, muito divertida, muito envolvente. E do nada, gente, do mais absoluto nada, este livro ficou péssimo, cansativo, chato. E eu fiquei buscando o romance de época, o romance histórico, e ele simplesmente não acontece. Aqui a gente conhece a história da família Winhold, mais precisamente da Elizabeth, que recebe uma proposta de casamento de um duque. A família Winhold fica honrada, feliz e duelando em emoções, porque ao mesmo tempo em que eles querem muito aceitar essa proposta de casamento, porque resolveria os problemas financeiros dele, causados por jogatinas, que é um problema que a família enfrenta há anos e anos, gerações e gerações. Elizabeth está prometida a um tenente, ao homem que é o grande amor da vida dela, e ela não quer se casar com o Holly. Acontece que Horatia, a irmã mais jovem de Elizabeth, impulsiva, no auge dos seus 17 anos, toda com uma visão de mundo, resolve romper qualquer convenção social, romper o que seria aceitável para uma jovem da época, e ela vai até Holly e se oferece em casamento no lugar da irmã. Ela sabe que a irmã é mais bonita, ela sabe que a irmã tem mais atrativos, ela sabe que a irmã é mais velha, mas ainda assim ela se oferece para casar no lugar da Elizabeth. E pontua claramente ali pro conde, acho que é o conde Holly, é o conde, o Lord Holly ali, tudo o que ele ganha se casando com ela e não com Elizabeth, e como ele estragaria a vida de Elizabeth se não se casasse com ela. O Holly fica fascinado por Horatia, ele se encanta pela ousadia, pela impulsividade, pela forma como ela fala, se porta, pela força e veemência dessa garota, e resolve aceitar essa proposta. E aí a gente acompanha o desenrolar do que foi a vida da Horatia após casamento. É engraçado que quando eu li essa sinopse, eu imaginei que a gente fosse de fato acompanhar o casamento da Horatia e do Holly e como foi essa adaptação, essa transição. Só que não, a gente acompanha muito mais a Horatia deslumbrada com a vida, deslumbrada tendo posses, deslumbrada tendo posição, tendo título, podendo fazer determinadas coisas, mantendo certos vícios e se metendo em milhares de confusão por causa do seu jeito inocente, por causa da sua impulsividade. E apesar do livro não ser de todo ruim, ele não me conquistou, ele não me ganhou. O Holly é um personagem muito interessante, ele vem um pouco contramão do que a gente acompanha nos livros de época, que a gente sempre tem aquele mocinho que é um galante, né, que é todo Casanova, cheio de conquistas. Aqui ele é mais centrado, ele já viveu, ele tem 35 anos, então ele é mais velho e tudo. E ainda assim ele foi muito pouco aproveitado, a história não aproveita ele aparece pouquíssimas vezes e quando ele aparece é muito rápido. Então eu senti muito mais falta dele, a gente tem vislumbres dele quando ele tá conversando com a Horatia, orientando ela, tentando estabelecer uma conexão. Então o romance não me convenceu, a história em si pra mim ficou muito chata, mas enfim, tá lido e foi uma decepção porque o livro começa muito interessante, sabe? Ele começa muito divertido, a Horatia marca uma presença, você já fala, caramba, vai ser incrível acompanhar essa garota. E do nada você acompanha uma face dela mais mimada, mais chata e não aquilo que de fato a gente estava esperando encontrar. Se tiver um barulhinho, é porque o meu gato tá brincando e não tem como eu brigar com ele agora. Outro livro que eu li foi Palavras Interrompidas, do Marcos de Brito. E aqui a gente vai acompanhar a história de um pai, né, de um homem, o Carlos. Ele é convocado para estar indo ao IML fazer o reconhecimento do corpo de uma jovem que foi encontrada na praia. Ao chegar lá, o Carlos tenta negar para si mesmo que aquele corpo, que aquela jovem estirada ali, é a filha dele. Mas é.
é a Fernanda. Ela tá com a aparência diferente porque ela tingiu os cabelos de preto, ela tá com uma tatuagem no ombro, coisas que ele não reconhecem da filhinha dele, que sempre foi muito radiante, uma bailarina, cheia de vida, e aquela menina ali estirada, com marcas, sinais de violência no braço, não pode ser ela. E ele tem certeza absoluta que aquilo ali não foi um suicídio e sim um homicídio. E ele está determinado a provar isso, custe o que custar. E quando eu falo custe o que custar, é realmente isso, sabe? No meio dessa jornada, ele vai encontrar uma figura muito sinistra que vai falar para ele, que vai propor para ele respostas, sabe? Desde que ele dê algo em troca. Só que não é qualquer coisa, sabe? É algo precioso. E Carlos, desesperado, aceita. E é nessa jornada, gente, que as coisas vão acontecendo e tudo que vem à tona é um tapa na cara. Mas é um tapa na cara muito bem dado. Este livro é interessante, ele é muito bem escrito, ele é muito bem construído e passa uma mensagem muito necessária sobre relações familiares, sobre egoísmo, sobre o luto, olhar para o outro, sobre gritos de socorro e muitas vezes gritos que estão sendo silenciados, palavras realmente interrompidas. E é muito, 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 muito interessante mesmo. Eu recomendo que, se você tiver aí a oportunidade, leia Marcos de Brito, porque ele é um autor nacional. Essa edição da Faro tá impecável, tá linda, e é um livro que vale muito, muito, muito a pena mesmo, gente. Mesmo, mesmo, mesmo. Li também Ex-Mulher, da Tess Stinson, publicado pela Trama. Eu recebi este livro da Trama para gravar um episódio para o podcast depois da última página, e eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo também. E eu gostei bastante deste livro. Aqui a gente vai conhecer duas mulheres, a Louise, que é a ex-mulher, né, e a Cass, que é a atual mulher. E a história já começa em cena de crime. A gente já tem ali esse marido que você sabe que tá morto, gente, né? Não tô dando nenhum spoiler. Elas estão próximas ao corpo e ambas estão sendo acusadas de tê-lo matado. E ambas estão negando que o mataram. Tá uma acusando a outra. E a gente vai voltar 7 semanas no tempo até chegar a essa fatídica cena que de fato se desenrolou e tentar descobrir quem foi que matou, a atual ou a ex-mulher. É muito bem construído e eu gosto da forma como como a autora aborda a investigação e como a autora aborda a história no tempo passado para se chegar ali. Como que a gente vai percebendo as nuances e como as pessoas ao redor enxergam esse casamento que se encerrou e o novo casamento. Como que o marido é tratado, como que ele trata ambas as mulheres e tem uma filha envolvida no meio, porque ele e a Louise têm uma filha de 16 anos. Então, como essa criança reage a esse divórcio, tentando não decepcionar a mãe ao mesmo tempo em que ela sente que pode se aproximar da atual mulher. Então, tem vários conflitos aqui na história e eu achei muito interessante. O que eu posso dizer para vocês é que a gente vai criar muitas teorias e elas vão se desintegrando ao longo de cada capítulo que a gente vai lendo. Quando você pega a Cass acusando a Louise, falando da Louise de determinada forma, aí você tem a Louise contando a mesma cena, mas de uma forma totalmente diferente, e você sempre ficando na dúvida de quem é o responsável ou não por toda aquela confusão e por toda a tragédia. Então é um thriller psicológico, envolvente e muito interessante, tá? O final me convenceu, apesar de eu gostar, assim, eu gostaria que o final tivesse sido um pouquinho diferente, mas só um pouquinho, tá? Mas eu entendi o que a autora quis fazer, eu entendi a mensagem e eu gostei. Então fica aí essa super dica. No podcast, gente, a gente conversou muito sobre este livro, eu e o Bruno, e eu vou deixar o link aqui pra vocês. É só vocês ir lá conferir, porque lá a gente dá muito mais informação sobre ele. Li também Procure nas Cinzas, do Charlie Donlea, e vocês sabem que eu sou uma grande fã do autor e que eu amo seus trabalhos, e com esse aqui não foi diferente, tá? Ele não se tornou um 5 estrelas, ele não se tornou um favorito, mas é um livro maravilhoso, muito, muito bom, e que eu super indico e recomendo sim. Aqui a gente vai conhecer a Victoria Ford, que está sendo acusada de assassinato, tá? Um autor muito famoso foi morto, esse corpo dele foi encontrado,
E tudo leva a crer que foi a Victoria, tá? Existem milhares de provas que levam para ela. E ela tá em meio aí a uma reunião em uma das torres gêmeas quando acontece o atentado terrorista. A Victoria é dada como morta e o caso acaba ficando esquecido porque não tem mais o que se fazer. 20 anos depois, a gente tem a Avery Manson apresentando um programa de sucesso, falando de vários acontecimentos, e ela recebe aí a notícia de que uma das vítimas do World Trade Center, né, uma das vítimas do atentado terrorista do 11 de setembro, foi identificada através de um pequenino, mas pequenino DNA, né, um fragmento ósseo foi encontrado e deste fragmento foi extraído DNA graças a técnicas avançadas de DNA, né, de tecnologia mesmo forense. Ela é identificada, então, de fato, dada como morta. E a Avery acha que com a aproximação aí do aniversário de 20 anos do atentado, seria interessante fazer um programa todo voltado para esta mulher. E ela, sem saber quem é Victoria, o que aconteceu na época, vai então viajar atrás de pessoas que conheceram a Victoria e colher um pouco das informações sobre a vida dela. E é aí que ela se depara com essa acusação de homicídio e ela encontra a Emma, a irmã da Victoria, que acaba trazendo à tona uma gravação da Victoria, lá no dia do atentado, tentando sair da Torre Gêmea e negando veementemente que ela tenha sido a culpada desse crime. A Avery é uma jornalista investigativa, então ela vai mergulhar nessa história, ao mesmo tempo em que a Avery tem os seus próprios segredos, a sua própria investigação para ser feita. A Avery também tem assuntos aos quais ela está tentando trabalhar em paralelo à vida profissional dela. E ao mesmo tempo a Avery também está tentando se estabelecer como âncora, né? Uma âncora de sucesso, tentando aí fazer valer o seu direito de apresentadora bem-sucedida e ganhar como um homem ganha. Então ela está batalhando muito e mostrando que sim, ela merece o valor justo pelo trabalho dela. Gente, são tantas histórias e tantos acontecimentos e tantas reviravoltas neste livro que chegou em determinado momento que eu fiquei... Quê? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e é incrível que muitas dessas coisas eu não fazia a menor ideia. Tem uma coisa aqui que eu desconfiei. Eu falei, cara, eu acho que é isso aqui. E foi. Mas tem outra coisa aqui que quando veio à tona eu terminei com o nariz de palhaço. Eu ficava Donlia sendo Donlia. Aqui neste livro, Donlia mudou um pouquinho a receita dele, do que ele já vinha escrevendo ao longo dos livros anteriores, que é mesclar o passado com o presente, que é trazer uma narrativa que é muito furiosa, assim, sabe? Tipo, você começa a ler e não consegue parar e vai lendo, vai lendo, vai lendo, é frenética. E aqui a gente encontra esse frenesi todo ali a partir da página 160 a 200. Até você chegar lá, a história tá um pouquinho mais lenta. Não que seja lento, chato, não é aquele ritmo frenético e acelerado que o autor sempre impõe desde o começo. E isso me causou estranheza. Outra coisa que eu senti falta foi sim dessa mesclagem do passado com o presente e visitar ambos os pontos da história, porque eu gosto disso e eu já achava que era uma super assinatura dele, que eu encontrasse todos os livros. E é que a gente não encontra isso. Não que atrapalhe, gente, é apenas que alguém que já gosta muito do autor e já está muito acostumado com a narrativa dele, sente falta. Também é muito legal que o autor sempre traz uma forma de trazer velhos conhecidos, personagens que já apareceram em outra história, pra gente recordar, pra gente ter esse carinho, pra gente ter esse contato, saber como é que tá. E aqui a gente tem algumas figuras presentes ao longo da narrativa, que é realmente aquele carinho pro leitor, né? O autor sempre faz isso nas suas obras. E aí chega ao ponto em que eu acho que a gente tem aqui um livro que é uma boa porta de entrada, caso você não seja fã do autor ainda, que você não tenha lido nada dele, é uma boa porta de entrada, porque é um livro gostoso, interessante, rápido e que não tem uma ligação tão direta com livros anteriores. Porque eu gosto de dizer que os primeiros 5 livros do autor é muito interessante se você ler na ordem, para que você não perca nada, não pegue nenhum spoiler. E aqui isso acontece, sabe? Então fica aqui essa super dica, gente. Leia e procure nas cinzas, leia Charlie Donlia, porque vale muito, muito, muito a pena mesmo.
Outro livro que eu li foi O Homem que Brincava com Fogo. Esse aqui é um livro de não ficção e é do Jean Stocklassa, que é um jornalista investigativo, né? Ele se torna um jornalista investigativo para desvendar aí o que aconteceu com Olof Palme, né, o primeiro-ministro da Suécia, que foi assassinado, né, no meio de uma avenida. É interessante porque este livro ele é escrito em forma de tipo ficção mesmo. Ele é escrito numa maneira de um romance ficcional, de um romance policial, mas na verdade ele não é. Ele é baseado numa história real, em arquivos reais, que teve aí a participação do Stieg Larsson antes do Stieg Larsson se tornar autor. Então, sim, para quem é fã do autor, é muito interessante essa parte da história. Então, esse primeiro momento da história, a gente vai acompanhar isso. O Stieg Larsson investigando a morte do primeiro-ministro, que ele trabalhava com isso. O Stieg era um homem workaholic, incansável. Inclusive, foi este atentado, foi essa investigação paralela que ele fez que o inspirou a escrever a trilogia Millennium, né, que depois ganhou outros livros. Mas, então, esse primeiro momento é muito interessante. E no segundo momento é a parte em que o Stieg, né, em que o Jean Stocklassa aí, né, toma de fato conhecimento da participação do Stieg na investigação, que tem arquivos secretos que o Stieg guardou, e vai atrás dessa investigação que é assustadora. É assustador porque você tem um livro que é uma história real. Então, você vai ter muita política, muita política, muita política, muita política, muita política. E quando tem política, você tem o quê? Muita sujeira, muita sujeira, muita sujeira, muita tramóia. Aqui você tem assassinatos, pessoas que são pagas, assassinos pagos mesmo, mercenários, pessoas que são pagas para ir lá cometer o crime, e organização contra organização, porque é diferente daquilo que você prega, é diferente daquilo que você acredita. Então é muito assustador você se tornar ciente do quanto essas coisas são reais e presentes no mundo, e não é um filme, não é uma história ficcional, não, é vida real, sabe? São pessoas sendo mortas, é uma organização conspirando contra outra, e isso me deixou um tanto quanto, sabe, refletindo muito sobre, imaginando o quanto esse mundo mesmo, essas questões políticas são tão complexas, sujas e terríveis. Mas enfim, eu li também Coração, da Gayle Kerger, que é o 4º volume do Protetorado da Sombrinha. Vocês sabem, eu já falei, eu amo acompanhar a Alexa Tarabolt, a Lady Macon, e aqui a gente tá acompanhando ela mais uma vez metida e enrascada, porque ela só se mete em confusão. A questão é que, gente, spoiler, porque se eu falar spoiler, mas a gente sabe que a Lady Macon tá numa situação em que, né, vai acontecer um negócio, ela vai ter um herdeiro. Desculpa, gente, mas não tem como falar do livro sem falar disso. E este filho é uma ameaça para a sociedade vampiresca, porque ele é filho de uma préternatural com um lobisomem, e eles estão muito preocupados sobre essa gravidez, porque não é algo comum, não é algo que sempre aconteceu. E aí a Lady Malcolm precisa fazer um acordo ali, uma situação para ela parar de correr riscos de vida, ela e o filho dela. E a gente vai acompanhar tudo isso, todo esse desenrolar da Alexia, né, tentando lidar com o fato de que ela vai ter um filho, de que ela está grávida, ela está prestes a ter um filho, e que esse filho vai precisar ser, de certa forma, entregue a outro vampiro, ainda que este vampiro seja um amigo da família e que ela goste bastante dele, ao passo em que ela lida com uma ameaça, né? A rainha tá ameaçada, e a Alexa trabalha para a rainha, e ela quer proteger a rainha a tempo antes que o pior aconteça. E todos os acontecimentos são frenéticos, é sempre muito divertido ler, tem ótimas conversas. Você acompanhar a Alexa grávida é uma coisa de outro mundo, gente, literalmente. É uma série steampunk, eu gosto muito, já saiu resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Vai lá conferir, porque lá eu falo bem certinho. Mas sério, se você ainda não leu O Protetorado da Sombrinha, leia, gente, porque é muito, muito, muito bom. Eu também li Sandington, da Jane Austen, e aqui a gente tem uma história inacabada, gente. Ao que tudo indica, aí o último livro que a Jane Austen estaria escrevendo antes de falecer. Aqui a gente vai conhecer o Sr. Parker, que tem aí um balneário, um pequeno resort,
à beira-mar em Sandington, e ele tá à procura de um médico. E é nessa procura que ele acaba se acidentando e conhecendo a família da Charlotte, que é a jovem que ele vai convidar para ir lá conhecer o seu resort como forma de agradecimento e tudo. A Charlotte topa e ela é uma jovem muito observadora, que vai ficar ali olhando tal, tentando conhecer as pessoas que antes ela só conhecia de ouvir falar, pelo que o Sr. Park, a esposa, contava para ela. Eles são uma família muito amorosa, que tem muito apreço pela família e pelo investimento ali desse resort. E a Charlotte começa a entender que existe certos interesses, certas pessoas às quais ela não tem empatia, ela não consegue criar vínculos, outras pessoas que ela estima ter uma amizade, mas o livro também acaba muito abruptamente, porque, como eu falei, né, era a última obra que a autora estava escrevendo. A editora Princípios nos convida aí a fazer o nosso próprio fim. Então, quando a leitura termina, né, a gente tem aqui acho que 12 capítulos apenas, as páginas em branco seguem para que você conclua a história com o seu olhar, com o teu carinho aí, com o que você imaginou para essa história. Então, a gente não teve a chance de termos aqui um romance florescendo, de conhecer todas as nuances da Jane Austen, porque a gente tem só o início e ele é um início muito bruto ainda, ele é um diamante bruto, ele é um diamante que não foi lapidado, é só um esboço, é uma história que não chegou a ser relida, reestruturada, e ainda assim é um livro que te deixa com aquele sensação de nostalgia, de saudade, e é um carinho ter e ler, porque é uma obra da Jane Austen e só por isso ela merece aí o nosso respeito e o nosso esforcinho de ler uma obra inacabada e imaginar aí um final para ela. Eu gostei bastante, tem resenha, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo e eu espero que vocês também gostem e desfrutem. Enfim, gente, foram essas todas as minhas leituras ao longo de agosto e setembro. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Me conte se você já leu algum destes livros, se sua opinião é parecida com a minha ou não, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz em saber. Um super beijo e até a próxima. Tchau!